existe sucesso sem trabalho e sem foco. Nós precisamos ter foco e trabalhar pesado para que a gente chegue no nosso objetivo. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Empreender Mais. Hoje nós damos início ao nosso episódio 07. Agradecer a você que está nos acompanhando, devolvendo para nós muito feedback legal. E a gente está curtindo muito esse momento de aprendizado, de enriquecimento do nosso conhecimento e, claro, muito motivacional. Hoje nós temos aqui uma super convidada, tenho certeza que vocês vão amar mais essa história. E nós estamos aqui juntos no podcast Pode Empreender Mais para levar até você conhecimento, conteúdo de relevância e muita experiência. Olá, eu sou Mônica Silva. E eu, Edicléia Nogueira. E estamos mais uma vez no ar com Pode Empreender Mais. Lembrando que o Pode Empreender Mais tem todo o apoio da Lorenzo Óticas e da Impacto Calçados. E, gente, o Pode Empreender Mais, só lembrando que é um podcast semanal. É um podcast que tem com objetivo levar histórias, levar informações sobre o empreendedorismo. Então, você que nos escuta aqui pela primeira vez, eu convido a você a ouvir o episódio 00, que lá conta um pouco da história, do propósito e do objetivo do Pode Empreender Mais. Aproveite, se inscreva no canal, curte, compartilhe com seus amigos para que o Pode Empreender Mais chegue no maior número de pessoas possível. E agora, nós vamos dar início ao nosso episódio 07 com a nossa convidada, Jesus Gomes, proprietária do Grupo Gomes, que é composto por uma rede de empresas. A gente sabe disso. Eu estava ansiosa pela sua visita conosco, mesmo porque nós temos uma grande amizade, graças a Deus, mas também uma grande admiração pela empreendedora que és. Seja muito bem-vinda ao nosso Pode Empreender Mais, onde nós vamos aprender juntas, dividir experiências. Estamos aqui todas a ouvidos. Seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. Obrigada, Edicléia. Hoje eu fui uma convidada especial, né, como a Edicléia terminou de falar. E eu estou aqui, né, para a gente conversar um pouco. Um bate-papo sobre empreender, né? Eu costumo dizer que empreender é um desafio que a gente tem todos os dias, né? De levantar todos os dias e saber que a gente tem algo para a gente vencer, né? Porque todo dia é uma etapa, todo dia uma coisa diferente, uma novidade, né? E para mim, assim, é um motivo assim, de muito orgulho, sabe? Tá nessa lida, é uma coisa que eu gosto, que eu amo, né? E empreender é lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas é uma delícia, né? É um aprendizado, é um desafio. Então, assim, para mim é maravilhoso essa luta de todo dia. Às vezes a gente, às vezes até pensa, meu Deus, eu não tenho mais idade para isso, né? Mas você encontra força, não sei por onde, mas tá ali aquela força de vontade de trabalhar, de crescer, tem visão de futuro, tem vontade de empregar mais pessoas, né? Porque para mim é um propósito de vida, né? É ajudar as pessoas. Então, para mim, assim, é a minha motivação do levantar todo dia. É uma constância que precisa ter diária, não é? Porque quando a gente dá 5h30, quando eu levanto, eu já estou com aquele propósito, aquela motivação, porque já tem para onde ir, tem o que fazer. Exatamente. A gente já imagina as pessoas que a gente vai encontrar, né, durante aquele dia. É verdade. E é uma coisa gostosa, né? Uma coisa gostosa de a gente estar nessa vida diária, de empreender. Muito legal. Jesus, sabemos que você tem uma história sensacional, então aqui vai ser tipo um resumozão. Mas conta um pouco assim pra gente, quanto tempo que você já está nessa caminhada de empreendedorismo. Olha,
Desde 89, do ano 1989. Pois é. 24 anos. Pois é. Eu vim da fazenda, né? Vim do sítio. Quando eu vim do sítio para estudar aqui na cidade, eu tinha 12 anos. Ah, tá. E aí foi que meu pai teve condições de fazer uma casa aqui. E aí os filhos mais novos ele trouxe para estudar. Os mais velhos ficou lá ajudando ele a trabalhar para poder manter o mais novo na cidade. E com 18 anos, eu comecei a trabalhar no Bradesco. Fui funcionária Bradesco, eu comecei por moça Bradesco. E aí ficava na porta lá abraçando todos os clientes, todas as pessoas que chegavam. E depois eu fui para a área escriturária, depois eu fui para a área de cobrança, depois eu fui para a Caixa. E em 87 eu casei, né? Aí em 88 e 89 já nasceu Nilcenha, em 88, Nilcélia em 89. Eles são bem pertinhos. Bem pertinho. E a gente começou com venda de frango. Nilson era veterinário e ele trabalhava em Teresina numa granja e eu trabalhava no Bradesco aqui. E aí, quando foi para a Nilcenha nascer, ele resolveu vir embora para cá. Aí achou de botar uma granja. Ia botar uma granja. E daí a gente começou, né, com essa granja, mas não foi muito tempo, tá? Não foi muito tempo, faliu tudo, quebrou, virou só os pedaços. Teve experiência. E foi, assim, uma grande experiência, né? Em 89, nós começamos a Casa Gomes, eu ainda trabalhava no Bradesco. Nós começamos a Casa Gomes. E foi a primeira loja que a gente começou. E o Nilson era muito simpático, era uma pessoa que gostava de fazer muita amizade, né? Então, a gente pegava a mercadoria lá no meu tio, Pedro Celestino, aí trazia ali para o pontinho que ele tinha alugado, a gente vendia, aí pagava, trazia de novo, e assim foi começado. E eu trabalhava no Bradesco ainda, na época. E daí começamos. Começou porque ele era veterinário, né? O segmento? Não, começou Não? pela loja, pela Casa Gomes é mesmo. a Casa Gomes. Foi, começou pela Casa Gomes. Exatamente. E naquela época não tinha, como hoje, né? Hoje a gente vê que tem uma grande demanda de animais, né? As pessoas se preocupam, cuidam. Mas naquela época não, o veterinário não era muito, você entendeu? Não era muito procurado, as pessoas não zelavam com os animais do tanto que zelam hoje. Sim. Então, assim, aqui era muito difícil, assim, para um veterinário sobreviver, não era fácil, não. Então, a gente começou pela Casa Gomes mesmo, e daí foi indo, né? Foi crescendo e... Ele logo fez amizade com muita gente, aí eu trabalhando no Bradesco. Quando foi em 91, que a gente já estava assim, a loja já tinha crescido, né? Foi que eu saí do banco e vim para ajudar ele. Já tinha aquela estabilidade. Já tinha né? estabilidade. Aí foi que eu saí do banco. Mas foi assim, não foi nada fácil. Eu costumo dizer uma frase de um autor desconhecido, que ele diz que a vitória pertence aqueles que nunca desistem, né? Aqueles que persistem, né? Porque a trajetória não foi fácil. Às vezes as pessoas veem assim, não foi fácil, gente. É batalha mesmo. Não é fácil. Você precisa gostar, você precisa querer, né? Você precisa se envolver. Muitas vezes precisa se estressar mesmo, né? Porque se a gente... eu não vou me estressar com isso, não vou me estressar com aquilo. Com aquilo, a gente sempre vai levando as coisas sem resolver. E achando que está resolvido. Então, muitas coisas a gente pula, mas muitas coisas a gente tem que enfrentar mesmo. Tem que enfrentar. Né? E eu aprendi muito, sabe? Com essa história, essa trajetória, eu aprendi muito. Então, quando foi em 94, o Nilson começou a botar pneu junto com atacado, começou a botar produtos veterinários. Era um mix. Junto com atacado, aí fez aquela misturada toda, né? E quando foi em 94, a gente começou a pensar em abrir a loja só de produtos veterinários, a loja só de pneus, segmentar. Aí já botou peças, né? Inclusive, a Gomes Pneu a gente abriu naquele prédio da Dona Thelma, onde é a farmácia da Rosinha, aqui na subida da ponte. Tá. A gente abriu, inclusive, a primeira Gomes Pneus. Aqui, né? No pé da ponte? No pé da ponte, onde é a farmácia da Rosinha, Santa Maria 3, né?
a gente abriu ali. Aí inauguramos, botamos lá, ele já botou uma oficina lá para consertar carro, e pequenininha começamos ali. No mesmo ano, em 94, a gente já mudou também os produtos veterinários, nós abrimos a Casa do Fazendeiro. A Casa do Fazendeiro é ali onde é o Gomes Supermercado. Ele cresceu mais um pouquinho, mas era 8 metros ali. A gente já começou ali. E daí começamos, né? Toda aquela história. Mas a gente, assim, nós acertamos muito, mas também erramos muito. Ah, como? Porque é a vida do empreendedor, né? É. A vida do empreendedor. Porque como empreender não é fácil, né? Uhum. E a gente não tinha muita experiência, né? Sobre empreendedorismo. E aquele sonho de crescer, a gente não ia em busca de muitas coisas. Sim. Que era necessário, de ferramentas que são necessárias para dentro de uma empresa. A empresa é minha, a empresa é minha. Eu sei o que eu tô fazendo. Sei o que eu tô fazendo, eu imponho aquilo ali. Então, assim, a gente, era só nós dois. Só nós dois. A gente dava conta de tudo. Era assim, trator. Né? Esse povo trabalha demais. E a gente nunca se importou, assim, de atrás de pessoas, de Sim. delegar, de ensinar, não. Só eu que faço. É. Né? Como ainda hoje tem muitas empresas que os donos ainda pensam assim. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Os donos ainda pensam assim. Aham. Ah, se eu não estiver aqui, o negócio não anda. Né? Uhum. Então, assim, como a gente veio de uma situação difícil, e quando se agariou alguma coisa, você tem medo de perder. Né? Você tem medo de Fica perder. inseguro, né? Aí vem a insegurança, Pra vem entregar. pra gente entregar. Né? Aham. Então, assim, a gente errou muito nisso. Muito mesmo. Porque a gente foi levando aquela bola de neve. Aí começamos a abrir loja em Buriticupu, em Santo Inês, em Pedreiras, Timbira, Coratá. E, não sei, nós tínhamos mais de 30 vendedores externos, nós tínhamos mais de 30 caminhões. E aquilo tudo nós dava conta. Eu lembro muito bem hoje que eu estava grávida do Nilcim, já com 8 meses, já entrando no 9º mês de gravidez. E um dia, 4 horas da manhã, eu estava em cima de um caminhão, Meu Deus. carregando aquele caminhão, mas eu que tinha que carregar, porque não tinha pessoas que poderiam fazer isso. E muitas vezes eu ficava em cima do caminhão e eles dormindo na cabine. E eu carregando o caminhão. E minha sogra chegou esse horário, porque ela já sabia que eu estava fazendo isso. E ela disse que queria me pegar, e ela chegou. Jesus, desce daí. Desce. Se você não descer, eu vou lhe tirar daí, que você queira e que você não queira. Mulher, já quase na época de ganhar neném. Barrigão do Nilcim. E a barriga do Nilcim foi enorme. O Nilcim pesou 4,4 kg. Eu em cima de um caminhão carregando, em cima de uma Mercedes. Aí daí foi que eu fui dando uma freada, né? Vi que realmente eu estava errada, mas assim, sempre naquela preocupação, naquela tensão, naquela... E assim a gente foi levando. Quando foi em 2000, né? Foi que quando o Nilson adoeceu pela primeira vez, foi que realmente a gente veio vir a necessidade de ter se feito alguém para nos ajudar. No ano 2000. E como o negócio já estava muito grande, e a gente não tinha quem tomasse de conta. Vocês eram muito sobrecarregados, né? Nós éramos muito sobrecarregados. Uhum. Né? E só a gente fazia. Então, quando chegou o problema, foi que a gente foi ver que a gente tinha errado muito. Tinha acertado em muitas coisas, mas tinha errado em outras coisas. É. Né? E empreender é isso, né? A gente Exatamente nem acerta tudo, É verdade. né? E a gente vê, Dona Jesus, como tudo isso aconteceu com muita intensidade, né? Sim. Em 94, abriram mais três empresas. E a gente vê que 3 empresas de segmentos diferentes. Entendeu? Diferente. Então, tendo que lidar com segmentos diferentes, com muitos colaboradores e em cidades diferentes, nesse deslocamento. Então, tipo assim, muita intensidade, muitas responsabilidades para 2 pessoas. Com certeza. Um fardo, né? Foi um peso. Um fardo. E quando chegou o problema de saúde do Nilson, eu me sobrecarreguei muito. Muito, porque eu tomava aquela responsabilidade para mim. Precisava poupá-lo, né? Por causa do estado de saúde. Tomava aquela responsabilidade para mim.
né? Então, assim, a gente quebrou muitas vezes. Muitas vezes. Mas faz parte da história. Sim, sim. E o foco, né, de vocês, tipo assim, vocês estavam realizados com naquilo. certeza. A persistência, A persistência. né? A vontade de trabalhar Sim. é que fazia com que a gente se reerguesse. Sim. A toda a clientela, toda a amizade que nós tínhamos com as pessoas, né? Então, aquilo que fazia a gente se reerguer de novo. Sim. Entendeu? Então, assim, Casa Gomes, que ainda hoje está aberta, né? É de 89, Casa do Fazendeiro é de 94, Gomes Pneu de 94. Supermercado, a gente tinha um mini mercadinho perto da Casa Gomes. Depois a gente, no lugar da Casa Gomes, nós botamos supermercado. Foi, ampliou. Ampliamos e em 2016 foi que a gente mudou para onde ele está hoje. Ele está hoje. Entendeu? Certo. E as outras empresas das outras cidades, com o tempo? Sim. Quando foi em 2007, o Nilson teve outro problema de saúde. Bem, bem grave mesmo. E aí eu comecei a conversar para fechar, porque eu não estava dando conta sozinha. Ficava muito cansada, sabe? Imagino. E os meninos já estavam maiorzinhos, as meninas, né? Ele, de maneira alguma, aceitava. De maneira alguma, aceitava fechar nada. Essas empresas dele. Mas aí eu, conversando com os meninos, mamãe fecha, porque a senhora não vai aguentar, porque se eu não tivesse fechado, eu acho que nem eu estaria viva hoje. Era muita coisa. E também. E a me adoecer também. Era muita coisa. Então aí eu comecei a fechar. Só que dentro de Codó, nós tinha a Casa do Fazendeiro, nós tinha mais 6 postos de venda da Casa do Fazendeiro. A gente tinha no dia 17, tinha na Rua das Flores. Menina, era uma loucura. Na Santo Dumont, era uma... Eu ainda me lembro um pouquinho. Sim. A gente chegou em 2005, Sim. foi quando nós nos conhecemos. Foi. Vocês estavam no processo mesmo de migrando, assim. Migrando, os diminuindo. caminhões, eu fui vendendo, até porque quando eu levava ele para São Paulo, a gente gastava muito. Muito, muito, muito. Então, quando eu chegava, era vendendo o que tinha para poder pagar. Né? A gente trazia ele com vida, mas em compensação a despesa era altíssima. Então, assim, quando eu chegar, ia vender o caminhão, ia vender não sei o quê, ia conversar com o representante, despachar que aquela região não dava mais. E foi assim, o processo foi assim. Mas a gente superou, o mais importante é isso, né? Então, quando eu vim conseguir mesmo ficar só com as lojas de Codó, foi mais ou menos 2012, por aí. A gente foi devagarinho, né? Fechando, organizando. E foi mais ou menos também na época que ele já estava assim, bem com cognitivo, bem diminuído. Aí eu já fui tomando de conta mais sozinha, das 4 lojas, aí já fui ajeitando estoque, já fui tentando ajeitar pessoas, né? Porque eu vi que a necessidade realmente de se delegar, de se liderar, de ter pessoas. Aí foi a época que eu fui já tomando mais frente, fui organizando, fui ajeitando as lojas. Em 2015 eu resolvi mudar o supermercado para aquela área lá, que hoje ele está. Aí eu fui construindo devagarinho, sem ele saber. O meu irmão me ajudou. Ele não sabia que eu estava construindo. Quando eu veio ver, o prédio já estava feito, né? E assim fui dando continuidade. Né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, fui dando continuidade. Mas a trajetória foi longa, mas assim, eu tenho muita gratidão, né? Orgulho, né? Orgulho, de porque tudo isso que foi vivido. De tudo que a gente passou, de tudo que foi vivido. Para mim, foi tudo muito aprendizado, em ambas partes, né? Tanto no lado família, que o filho, o esposo doente, o lado empreender. Isso me completou, porque as horas que a gente tirava para estar ali discutindo alguma coisa, era uma hora que a gente desligava, né? Do que estava acontecendo em casa. Então, assim, para mim foi motivo de muita gratidão e de muito orgulho. Jesus, nessa vida empreendedora, principalmente nós mulheres, a gente agora, né, tem uma bandeira fortíssima do empreendedorismo feminino.
E a gente encontra também muitas mazelas nossas, né? Mulheres, Sim. nossas fragilidades, nossas emoções são aguçadíssimas, né? E a gente precisa ter uma responsabilidade, e às vezes até assume uma responsabilidade maior do que o que a gente aguenta. Sim. E algo que sempre me chamou muito a atenção na convivência com vocês é o família. Assim, vocês possuem, né, uma coisa bem diferente sobre família. Os princípios são sempre muito valorizados e, acompanhando vocês de pertinho, eu percebo o quanto que você era incisiva na presença dos meninos próximos, né? Sim. Eu acompanhei esses meninos, estudaram todos em Teresina, e aí depois eu pensava assim, eles vão viver por lá, eles vão trabalhar por lá, e a Jesus conseguiu que esses meninos permanecessem pertinhos dela aqui, como estão hoje, praticamente. Quais os seus maiores desafios vivendo a sua vida familiar, como mãe, na educação das crianças, que hoje já é homem e mulheres, todos formados, casados? Conta pra gente um pouquinho disso aí, porque eu falei que eu ia pegar umas aulas contigo sobre essa educação familiar, porque essa mulher conseguiu um negócio assim, extraordinário. É assim, às vezes, assim, eu recebo tipo isso, as pessoas chegam, Jesus, tu soube criar teus filhos, né? Não. Tu soube criar teus filhos. Aí eu falei, Consultoria. não soube. Porque filho não vem com manual. Não vem. Filho não vem com manual. Você compra uma TV, tá lá o manual, você vai ler, vai descobrir, vai... Mas filho não vem. Mas eu criei meus filhos assim, com responsabilidade, com compromisso, com hora para tudo, sabe? Nunca dei dinheiro para estar brincando, farreando. Sempre foi na regra, sempre, desde pequenos. Quando as meninas eram pequenas, porque eu passei 5 anos para mim ter o Nilcim, depois que eu tive a Nilcélio. Mas eu já botava elas para dobrar a calcinha no guarda-roupa, já, ó, vamos aqui, você vai botar sua calcinha aqui, eu ensinava a dobrar, ensinava a botar lá certinho. Então, assim, ensinei já a tomar de café com a gente, ensinei a almoçar junto, a jantar junto, um tinha que esperar pelo outro, sabe? Quando queria sair da regra, eu puxava um pouquinho da regra. Os meus filhos eram ao meu redor. Eu não confiava deixar com ninguém, nem deixava brincar no meio da rua. Eu estava trabalhando lá na loja, eles brincando lá na porta, jogando bola e eu de olho neles. Sempre foi assim, sabe? E sempre na regra. Nunca deixei sair de regra, mostrando o que era certo, o que era errado. Sempre a gente lia a Bíblia na hora do café, ou na hora do almoço. A gente estava lendo a palavra de Deus com eles. E a gente ensinou a dar bênção, esses princípios que hoje, praticamente, o jovem não tem mais, não usam mais. A gente ensinou tudo isso, né? Então, assim, sempre foram muito obedientes. Sempre foram muito obedientes. Eles são muito disciplinados. As pessoas, às vezes, dizem, a Jesus era nervosa com os filhos. Não, eu não era nervosa com meus filhos. Eu não deixava meus filhos fazer... O que eles queriam. Disciplinava, porque eles né? não Chamava sabiam atenção na Até hora porque certa. eu não deixava meus filhos brincar na porta da rua, em casa. Não brincava. Por quê? Porque eu não podia ficar lá olhando eles brincar. De repente eu estava trabalhando e passava uma moto, alguma coisa assim, tinha um acidente. Porque para aquela mãe que tinha tempo de ficar lá na porta da rua olhando o filho brincar, tudo bem, mas eu não tinha. Eu não tinha esse tempo, porque era muito corrido. Né? Então, assim, eu sempre criei muito próximo. A gente ia para a missa, todos juntos. A gente ia para uma festa, todo mundo junto. Deixei muitas vezes, eu recebia convite de festa e vinha 2 exibíveis e eu não ia. Eu não podia levar eles, então eu não ia. Vai todo mundo, né? Mas eu deixava, tinha espaço de lazer, eles foram criados lá no sítio, na Nova Descoberta. Brincavam muito, levavam os amigos. Final de semana a gente gostava de viajar, às vezes a gente ia para Fortaleza, às vezes nós ia para Luiz Correia, todo mundo junto, levava todo mundo, né? Então, assim, tinha um momento de lazer também. Legal. E Quando eles... Eu já ia perguntar assim, aprendeu Edicleia? Amiga, a gente tá pegando O que é que tu aula. tá fazendo aí? A Duda tá te dando A trabalho. gente tá precisando de consultoria 24 horas. pois é, Mas gente. essa história do empreendedorismo, Jesus, e é um empreendedorismo familiar. A empresa de vocês é familiar, né? Sim. Nasceu ali, foi junto. Nasceu empresa e família, né? Sim. Foram crescendo, que mesmo diz que a Nilcene é de 88.
Mas esse desafio de estar com a família na empresa, Sim. ou empresa dentro de casa também, que carrega muito, mas é a rede de apoio que a gente fala, né? Sim. Essa rede de apoio, ela é necessária. Ela tem que existir. Não, assim a gente diz necessariamente que ela tem que ser marido, esposa e filhos. Ela tem que ter uma rede de apoio. Por exemplo, hoje quando a gente levanta a bandeira do empreendedorismo feminino, é uma rede de apoio àquelas que não têm o apoio dentro de casa, ali no seu, né, no seu meio. E nós hoje percebemos uma grande vontade dessas mulheres de aprimorar o conhecimento, de ir em busca do conhecimento, porque o mercado hoje é violento. Ele nunca alisou ninguém, mas hoje ele é mais violento, né? Então, a gente até diz assim, daqui uns dias vão ficar só os grandes, porque os pequenos tá tentando e o negócio não tá brinquedo. E tá difícil pros grandes. Muito pequenos, difícil, porque a gente precisa... a digitalização tá transformando tudo muito rápido. E você fez um aperfeiçoamento em coach, não foi? Sim. O seu curso. Conta pra gente como foi essa experiência. Por que você foi buscar esse estudo? É assim, hoje a gente vive muito em torno de autoconhecimento. É. A gente precisa se autoconhecer. O ser humano, qualquer ser humano, todo tipo de ser humano, o que empreende, o que não empreende. Pessoas, né? As pessoas, elas precisam saber que nós nascemos para evoluir. A gente não nasceu para ser as mesmas pessoas, para repetir as mesmas coisas dos nossos pais. Né? Então, a gente precisa ir em busca de autoconhecimento. E hoje, gente, tem uma grande facilidade na nossa vida, porque hoje nós temos internet dentro de casa. Né? Existem tantos palestrantes, tantas pessoas que trabalham com motivação, com autoconhecimento. E hoje você não precisa nem sair daqui para ir buscar um curso em outro lugar. Verdade. Se você apertar aqui, vai lá no YouTube, você encontra, né, tudo. Muita coisa. Então, na época, eu fui nessa transição de empreender, de lutar com família, ter o marido com problema de saúde. Tem uma hora que a gente chega no limite, né? Chega no limite. Então, foi exatamente a hora que eu fui buscar isso, para me fortalecer, para me buscar conhecimento, para me melhorar como pessoa. E uma ajuda emocional, né? Para mim me ajudar emocionalmente. Então, foi quando eu fui buscar o primeiro curso, que apareceu em São Luís, que era do José Roberto Marques, o PSC. E eu fiz. Elas fizeram juntas. Fizemos juntas em São Luís. Depois eu fui eu amei o curso, é um curso maravilhoso. Eu fiquei assim, extasiada, né? De tanto conhecimento, de tantas coisas maravilhosas que a gente pegou nesse curso. E depois eu fui para São Paulo. Aí eu fiz o Eco Soriano, eu fiz o Master Coach, né? Sempre evoluindo, Sempre né? evoluindo, né? Porque a Jesus tem essa pegada, na verdade, quando eu a conheci, foi justamente ela ministrando o método do Augusto Cury, 12 semanas para mudar uma vida. Ai, Que olha, esse livro já tem foi sido... o primeiro livro que eu li e que fez diferença, entendeu? Uma leitura fez diferença na minha vida porque não foi lido. Ele foi trabalhado, ele é um método, né? Sim. Foi maravilhoso. Meu Deus, ele é guardadinho lá, meu primeiro Eu também, livro é meu livro de cabeceira. De cabeceira, porque ele é Gosto impressionante. Gente, quem puder ir, leia esse livro, 12 semanas para mudar uma vida. Ele não Começando é nem um livro para ser viu? lido. Eu não conheci, Ele eu não é conheço nem esse por qualidade livro. presente. Não o meu. Obrigada. Vou comprar um pra você. O meu também tá bem antiguinho, mas não dá, obrigada. Não dá, o né? livro Não não. dá. Já a segunda vez que esse livro é mencionado aqui Esse no Pode livro, Empreender Mais. são 12 lições. Ele não é um livro para você pegar e ler completo. Ele é um livro para você estudar uma lição por semana, a cada 15 dias, refletir. É um livro autorrefletivo maravilhoso. E eu conheci Jesus através disso. Então, ela já tem essa pegada de querer entender de pessoas, porque gosta de pessoas. Foi justamente na época que eu tava convivendo essa tribulação. Da doença. Porque eu vim de uma família de 12 irmãos, de 10 irmãos. A gente foi criada assim. Né? Então, quando a gente se encontrou na dificuldade, você estava caçando um jeito de sair dela, né? Então, assim, existe uma maneira, né? Existe
um fio. A gente tem que encontrar um beco para a gente entrar e a gente tem que sair. Então, foi a época que eu me desbrucei dos livros. E foi quando eu cheguei no 12 Semanas. É incrível. Os livros de Augusto Cury me ajudaram muito na época. Me ajudaram bastante. Uhum. A eu me fortalecer na tribulação que eu estava passando. É porque ele é um escritor maravilhoso. Também você me apresentou ele. Eu Sim. me apaixonei eternamente e sigo Sim, ele todos os sim. dias. Ai, que legal, Jesus. E pronto, uma coisa que chamou a atenção. Sempre existe um fio pra saída, né? Se Sim. você entrou nesse beco aqui, tem que sair. Tem Temos que dar que uma ter forma saída. de sair. Sim. Então, tipo, você viu a necessidade de todo esses problemas. O que foi que você foi fazer? Você foi trabalhar, Sim. fazer um curso para trabalhar o seu emocional, para você saber lidar com essas circunstâncias com você e, consequentemente, você saber lidar com essa situação tanto com seu esposo, com aquele momento delicado do seu esposo, com seus filhos, quanto com os seus colaboradores. Né? Até porque a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas, é a frase do GeoJ, mas é uma frase que a gente leva para nossas vidas. Então, olha que legal. Então, tipo, você amadureceu como pessoa, como mãe, esposa, empreendedora e passou esse reconhecimento e passa essa autoconfiança para as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza. Com certeza. E é o que eu aconselho para as pessoas. Gente, não tem... Eu digo assim, não tem problema que a gente não possa resolver. Né? A gente tem que ir em busca, em vez de se desesperar, chegar e dizer, não tem jeito mesmo... Desistir, né? Desistir, a gente precisa ir em busca. E vai encontrar Né? pessoas. E vamos Por mais encontrar. difícil que seja, a gente pensa, não confio em ninguém. Vai existir pessoas nós que você encontramos. pode Possa contar. confiar, possa contar, pessoas para lhe dar a mão, sabe? Eu gosto sempre de falar que quando existe um problema na sua vida, que você não possa resolver ele, use a sabedoria da água. A água, ela não fica em lugar nenhum. Vocês podem perceber que a água, ela não fica em lugar nenhum. Quando ela enche, ela tem que transbordar para algum lugar. Ou ela rasga uma parede de um açude ou ela passa por cima. Mas ela não fica. Então, assim, quando a gente está sobrecarregado, que a gente vê para todos os lados, realmente não encontra um bequinho para a gente passar, a gente tem que usar a sabedoria da água. Jogar para trás o problema e seguir em frente. E foi isso que eu aprendi a fazer. Sempre cabeça erguida e seguir em frente. Porque se eu ficasse lá, do que eu estava passando, não ia resolver. Ia se adoecer. Ia me adoecer e eu ia ficar lá. Verdade. Então, sempre eu resolvi buscar livros, buscar pessoas para me ajudar, buscar cursos. Até porque sabe? ninguém aqui é síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E colocava sempre na minha cabeça que teria uma saída. Tinha uma saída. Então, sempre eu acreditei e fui em busca disso. Você que está nos acompanhando, está ouvindo isso? Tem uma saída. Não importa a situação que você esteja vivendo. Existe uma saída, né? Procura. Agora precisa procurar. Tem que precisa procurar. Né? Você, tem que ter nessa sua equilíbrio, busca, né? Você buscou a saída com algo para lhe fortalecer, que é exatamente isso que a Mônica explicou. E foi exatamente isso que me sustentou para levantar as empresas todas as vezes que a empresa quebrava. Existe uma saída. Existe uma saída, né? Porque quando a gente fraquejava, mas a gente ficava por ali, descia do salto, né? Descia do salto e começava do zero de novo. E voltava mais forte. E voltava mais forte. Porque devido à persistência e o acreditar. O acreditar. Acreditar em pessoas e acreditar no empreendedorismo, acreditar no trabalho, acreditar, em cima de tudo, em Deus. É verdade. Né? Porque existe aquela frase, buscai e vos darei, procurai e encontrarás. E sempre foi a minha fé, foi nisso. A gente vai conseguir sair disso, a gente vai conseguir se levantar. E o trabalho, gente, não tem nada mais forte que o trabalho. Não tem. Não tem. O trabalho devolve. O trabalho devolve todos os seus esforços, né? Então, assim, a gente tem que ter essa perseverança, buscar essa fortaleza para a vida da gente. E nunca chegar e dizer assim, acabou. Não. Sempre a gente tem um pontinho de partida para recomeçar. Sempre.
Verdade. Essa busca incessante em conhecimento, a gente precisa levantar mais essa bandeira. Sim. Porque muitas pessoas desistem. Muitas pessoas acham que o problema dela é o maior, né? Que Sim, só ela tá sim. vivendo aquele problema. E os maiores problemas que a gente vive hoje, Adicleia, é que as pessoas misturam muito empresa, o financeiro da empresa com o financeiro da pessoa verdade. física. CPF com O CNPJ. Né? físico com o jurídico. É engraçado. Olha, eu tenho 3 anos de empresa, mas no primeiro ano de empresa, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma equipe para justamente para me ensinar essa parte de Separar. separar. As finanças. Exatamente, eu contratei uma equipe de finanças, né? Porque quando você está no início, quando você não tem aquele apoio, quando você não tem, os bancos não te abrem portas, então você vai na luta, você deixou tudo que você tinha para ir em busca dos seus sonhos. Sim. Então, tá entrando, mas você tem que saber administrar. Tá Sim. entrando, você tem que administrar. Tem suas contas pessoais e também tem as contas da empresa. Então, meu Deus do céu, tá entrando aqui o dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas pessoais e da empresa, porque eu não tinha mais as outras rendas, né? Então, eu tive que contratar uma equipe financeira justamente para separar. Hoje tudo dividido. Mônica E Lourenço. e Lourenço Óticas. Mônica é aqui, Lourenço Óticas. Eu sou uma colaboradora da Lourenço Óticas, entendeu? Sim. E a Lourenço Óticas é minha? Não, eu sou colaboradora da Lourenço A Óticas. gente é igual aos outros colaboradores. Exatamente. Claro que a gente se preocupa mais. Uma É responsabilidade como se maior. fosse uma pizza, né? A pizza no final do mês é dividida. É. Claro que verdade. nossa parte é maior, né? Nossa parte é maior. Sim. Porque nós que carregamos todo o peso. Nós que se preocupamos, nós é que montamos As estratégia. responsabilidades, Que né? vamos atrás das ferramentas. Nós que vamos atrás das ferramentas. Que vai nós atrás de é treinamentos. De treinamentos. Então, assim, a fatia tem que ser maior para nós. É verdade. Mas uma empresa é como se fosse uma pizza, gente. Ela é fatiada no final do mês. E nós, como patrões, como os donos de empresa, precisa ser maior e as pessoas precisam entender isso. Mas a gente não pode ficar com a pizza toda. É verdade. Não podemos ficar com ela toda. Ela tem que ser fatiada. Precisa separar. Precisa separar, né? Uma coisa da outra. Esse mês foi melhor, a minha parte vai ser maior. Mas se esse mês aqui não vai dar, então eu vou tirar igual. A pizza vai ser fatiada igual, porque se não dá, porque, por exemplo, esse mês de março nosso agora, né? Então, como todos os meses dos anos anteriores. Todo março, todo fevereiro. Mas, eu sei lá, eu tô achando que esse mês está mais, né? Vamos ver no final do mês. Cada ano com suas dificuldades, cada ano né? com Vai suas só acochando. Vai só acochando mais o parafuso um pouquinho. Mas, no final do mês, a gente tem que dividir a pizza. Não tem como, né? Se chegar lá o financeiro das minhas lojas no final do mês, não dá para mim tirar uma fatia maior, eu vou dividir a pizza igual, mas todo mundo vai ter a sua fatia, né? E empresa é feita de pessoas. E pessoas são maiores do que empresas. Com certeza. A empresa é Essa feita de dinâmica é pessoas. boa. A gente precisa investir pessoas, nós precisamos delegar, nós precisamos buscar pessoas que Até realmente porque o possam nos nosso ajudar. produto são pessoas. São pessoas. Você entendeu? Pessoas que realmente queiram somar, né? Porque a empresa precisa de pessoas que somem, né? De profissionais que realmente estão ali para somar. Saber as dores da empresa, saber a margem de lucro, saber que no final do mês aquilo tem que ser dividido, né? Pessoas que tenham cuidado com o patrimônio da empresa. E é isso que hoje nós estamos em busca. Nós, empreendedores, estamos em busca de pessoas que queiram se sentir pertencente à empresa. E que tem aquela sede de crescer. Você entendeu? Conhecimento. Com certeza. E é isso que a gente está em busca hoje, desses profissionais, de pessoas que realmente queiram somar. A gente vê que tem muitas pessoas, Dona Jesus, que estão abertas para o novo, para o autoconhecimento, para ir em busca de melhorar, de crescer em todos os aspectos, em todos os âmbitos da sua vida. Como também a gente vê aquelas pessoas que se fecharam e não se permitem. Sim, entendeu? E a gente vê o quanto elas sentem dificuldade e o quanto nós, empresas, sentimos dificuldades na hora de contratar. Sim. Porque as pessoas já estão cheias de vícios e, tipo, parece que as pessoas, enquanto uns estão muito avançados, parece que outras pararam no tempo, só quer o celular só para ficar em rede social, parece que não busca informação.
Então, tá muito desafiador. E hoje, você nem imagina o tanto que a empresa perde em um mês com funcionário em redes sociais dentro da empresa. A empresa perde muito. Muito. Porque se você somar ali O 10, tempo. 15, somar o tempo, que um funcionário fica 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos no dia, você não some no mês. Quantas horas daquele funcionário? Porque é produção, né? Entendeu? Precisa produzir. A gente Sim. precisa entender que a gente tem Sim. que concluir aquilo ali como uma meta. Com E certeza. se a gente, isso até pra gente, né? Na nossa Sim. vida pessoal. Eu mesmo tenho tentado me disciplinar quanto ao uso do celular. Porque se a gente não se policiar, quando você assusta, passou a parte da manhã inteira. Verdade. Foi. Verdade. Passa. É porque tá sendo algo assim mais forte do que nós, seres Sim. humanos. E aí a gente precisa entender que este aparelho aqui não pode mandar em mim. Eu que tenho que mandar nele. Né? O grande desafio hoje está sendo esse. Porque o tempo que a gente está gastando com a rede social, beleza, mas eu estou estudando. Então vamos ver o que você está fazendo. Né? Sim. Porque se eu fico ali só de ver imagem, de ver notícia procurando, não vai me acrescentar em nada. Às vezes é Nada, postando nada. também, respondendo o cliente, É, né? Tem então- que ver se aquele tempo que a gente tá passando ali Tá sendo produtivo. E o mais interessante até que toda semana o próprio celular já te passa o relatório semanal. Passa, exatamente. Quanto tempo você ficou com a rede social? Não, a internet, ela veio para mudar tudo. É porque veio... Mas é uma coisa assim, que veio pro bom e veio pro ruim. É porque Porque antes ela dá opção. a gente precisava ter a gente tido tem umas opção, aulas antes, é. né? De Tem como opção, administrar, como gerenciar, como Por gerenciar exemplo, isso aqui. os jovens hoje que ficam no sofá a manhã inteira, Pois a é. tarde toda, vai É. dormir 1h da manhã, vai acordar 10 horas da manhã em celular. Então, se eles estivessem ali, Mudou a rotina. vendo um conteúdo que acrescentasse neles É isso. algo de importante, Uhum. seria ótimo. E é porque a gente não Mas vai a nem gente entrar. sabe que não é. E a gente nem vai entrar nesse Né? detalhe de a boa parte das pessoas que ficam vagos, sem saber o que olhar, ansiedade aumenta muito. Sim, sim. Problema na visão Sim. aumenta muito. Problemas psicológicos, emocionais. Então, tipo, a gente não vai nem focar nisso. A gente vai focar só na parte de conteúdo. De Porque as conteúdo. pessoas em si, elas estão adoecendo, né? Exatamente. Como que as pessoas conseguem não procurar conhecer alguma coisa, né? Sim. Se aprofundar. Gente, eu fico assim, meu Deus, me falta tempo, que eu queria estar ouvindo podcast todo o tempo ali de conteúdo interessante, de conhecimento, de embasamento, que muda a nossa concepção. E outra coisa, Edicléia, hoje a gente não precisa nem estar comprando livro. Tem Não. tanto PDF, Nem É verdade. umas livros, só Nem apertou ali, precisa, baixou. só um E play. lei. É. Basta Não disciplina precisa. e foco. E foco. Disciplina e foco. Então, assim, o podcast, você aí que está, né, acompanhando as redes sociais apenas, dedique 1 hora para estar aqui com a gente. Às vezes alguém já até me falou assim, é muito tempo. Gente, mas só são 60 minutos. É rapidinho para um conteúdo altamente relevante. Verdade. E principalmente daqui, da nossa cidade. Né? São tesouros aqui que nós estamos conseguindo encontrar. Teremos muitos outros para estarem aqui, dividindo conosco suas histórias, com muito conhecimento. O melhor de tudo, com muito conhecimento de causa. E a né? gente vê você que passou, você viveu, você não está contando uma história que você leu. Você está contando uma história que você viveu. E a com gente vê certeza. que são histórias reais, não é aquela história que a internet mostra tudo que é Alguém perfeito, contou, que o empreendedorismo é perfeito, lindo. que é lindo. A gente mostra aqui que é tudo real, Vida que não tem real. essa fantasia, gente. A gente sabe o que passa na pele. Por isso que a gente busca repassar histórias reais, como as dos nossos vocês convidados, conhecem. que vocês conhecem. Por isso, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos, parentes, ouçam, pode empreender mais, porque todos os dias, toda semana sai conteúdo diferente, história diferente, que eu estava falando hoje, que a gente entra de uma forma e sai totalmente Completamente diferente daqui do diferente. estúdio, viu? Porque são histórias que nos acrescentam, são histórias lindas e que, tipo, o mundo precisa conhecer. Não é mundo Codó, precisa não é nós. É o mundo precisa Com conhecer. certeza, com certeza. Pois é, Jesus. Então, assim, te agradecer imensamente por este momento, por estar conosco, por dividir um pouco da sua história. Sempre digo que, a partir dessas histórias, a gente começa a ter outros olhos para as empresas, né? Porque às vezes você passa na rua, vê a empresa tal.
Mas não, é a empresa da Jesus, né? Aqui tem uma história, foi aqui que abriu há tantos anos. Então, isso é importante a gente enaltecer, principalmente nesses dias de hoje, que muita gente ainda arrisca no empreendedorismo sem muito foco, sem muito conhecimento, porque vê alguém empreendendo e acha que é fácil, acha que é algo que, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Querer, beleza, é um ponto importante, mas é preciso ter foco, né? Saber o que quer. Outro dia, até em uma entrevista aqui, alguém disse, gente, que coisa maravilhosa, esse povo novo que já se encontrou, que tipo assim, já encontrou o nicho dele, né? Que maravilha, porque eu demorei tantos anos para encontrar, né? Fiquei buscando, olha só a história de vocês. Ficou buscando, né? Abriu mais não sei quantas empresas, teve isso, teve aquilo, e depois enxergou que aquilo era muito e que não queria, e voltaram e recomeçaram de novo, né? Sim. Então, assim, lhe agradecer imensamente por essa partilha conosco desse episódio e dizer que nós só estamos aqui porque alguém acredita na gente. É verdade. E alguém muito importante. Muito importante. Estamos aqui no oferecimento, patrocínio completo deste programa. Lorenzo Óticas Impacto Calçado. Gente, falando em Lorenzo Óticas, chegaram muitas correntes e acessórios sensacionais, viu? Corra pra lá e não perca, viu? Aproveite. Olha esse merchan, gente. Pois corra pra Impacto também, porque aqui a gente completa tudo. É da cabeça verdade, aos pés, completinho. Né? Também contamos com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Codó, instituição que nos apoia. Jesus, é contigo a palavra final, por isso que a gente faz esse merchan Antes de finalizar aqui com a Jesus, eu quero parabenizar. Parabenizar por quê? Porque durante todo esse processo, você poderia muito bem assim, já estou com uma vida estável, então vou deixar as coisas andarem. Mas não, parabenizar, porque todos os dias você vai em busca de autoconhecimento, você busca se auto-entender para, consequentemente, entender o próximo, entender a dor do outro, entender a necessidade do outro. E isso é importante, a gente vê que isso a gente quase não vê hoje em dia. Então, parabéns. Parabéns por cada dia estar mais jovem, linda e sensacional. Passa a receita pra gente. Eu já gostei da receita de como educar, de como prever os Peguei filhos. direitinho. Aí de Cleide já entregou, viu? Já anotou tudo aqui. Eu que quero agradecer, né, vocês aí pelo convite. Eu fui muito lisonjeada, né, pelo convite de vocês, por poder estar aqui. E eu queria deixar um recadinho, né, para os nossos queridos empreendedores, nossos colegas, nossos parceiros, sim, que não existe sucesso sem trabalho e sem foco. Nós precisamos ter foco e trabalhar pesado para que a gente chegue no nosso objetivo. E eu queria dizer uma frase de um autor desconhecido, mas que eu gosto muito dela. Que ela diz assim: há um momento que nós precisamos trocar nossas roupas velhas, que já têm a forma do nosso corpo. Nós precisamos mudar os nossos caminhos, que nos leva sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Ou você muda, ou você vai continuar na margem de si mesmo. Então, gente, mude. Mude a sua forma de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de administrar o seu negócio. Faça o que você puder naquilo que você acha que é o seu propósito de vida. Mas nunca desista. Um beijo para todos. Uau, que lindo! Gente, pois um beijo, gente. O episódio 7 está ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Um abraço.